propõe algumas medidas pesadas na CBF e uma delas é contra o Vasco, você sabia? Vamos debater isso. Troca do gramado do Vasco, já pensando em São Januário, para a sequência da temporada. Tem possibilidade da final da Copa do Brasil, caso o Vasco chegue lá, ser disputada em São Januário? E o Nilton Santos vai abrigar o Vasco nos próximos anos como a sua nova casa? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. São os destaques desta terça-feira. Então vamos embora, deixa seu like, comenta e compartilha. E claro, se inscreve no nosso canal. Bom, vamos começar falando sobre o comunicado do Flamengo, que vem participando ativamente, segundo ele, o clube, das discussões sobre o Sistema de Sustentabilidade do Futebol, o SSF, um modelo brasileiro de fair play financeiro. Dentre algumas medidas propostas pelo Flamengo, uma delas é em relação diretamente ao Vasco. Porque diz o seguinte, vou abrir aspas aqui para a nota do Flamengo. Tratamento de clubes em RJ ou RE, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas entre a decretação da RJ ou RE e a homologação do acordo como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Engraçado, né? O Flamengo passou por uma situação muito difícil até 2013, inclusive com o ex-presidente Márcio Braga dizendo acabou o dinheiro, não tem dinheiro. E o Flamengo não levantou voz, né? Não levantou bandeira. É óbvio que o Eduardo Bandeira, que fazia parte do mesmo grupo político que o BAP fazia, mas aí houve dissidência, ele com muita competência, depois de 6 anos de trabalho, pavimentou um caminho que o Flamengo vem percorrendo. O Vasco chegou numa situação, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, em que o Pedrinho, como se fosse um novo Eduardo Bandeira de Melo do Vasco da Gama, não tinha outra alternativa que não fosse buscar a RJ, prevista em lei, que talvez o senhor conheça. Se não, seus pares jurídicos tenho certeza que o conhecem. Agora, o tipo de proposta feita pelo Flamengo é aquela para sufocar os adversários. Não, está em dívida, não joga. Não está pagando ainda a dívida, tem uma carência, perde ponto, fica fora, é rebaixado. Ué, em 2013, quando o Flamengo devia horrores, até 2013, quando o Flamengo tinha dívidas gigantescas, nenhum clube se insurgiu e propôs isso. Ah, mas não havia discussão. Me parece um baita de um oportunismo. Outros temas são bem importantes, como, por exemplo, a questão do gramado sintético e o gramado natural dentro da mesma competição, isso é verdade. Mas eu não vejo, por exemplo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP do Flamengo, levantar a bandeira, por exemplo, da igualdade de condições num processo em relação ao Maracanã. Eu não vi ele fazer isso, por exemplo. Não é de hoje que alguns dirigentes pensam apenas no próprio umbigo e tentam sufocar os outros. Se vai ter êxito, acho muito difícil, né? Porque há um medo de que os clubes se reestruturem, ganhem o seu tamanho devido e façam a competição de igual para igual. Isso chama-se cagaço. Pronto, falei. Bom, ontem parece que o Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol, né, porque ele tem feito pouquíssimos gols, disse numa participação dentro do canal Podpah que o Santos não vai ser rebaixado, aí é a torcida dele, que o Cruzeiro será o campeão da Copa do Brasil, também a torcida dele, que o Flamengo será campeão da Libertadores. É a torcida dele e opinião. E opinião e bunda, cada um tem a sua, né, galera? Na boa. Vamos ver, dentro de campo, o que vai acontecer. Eu sei que o Cruzeiro esteve aqui no Rio de Janeiro, a gente amassou e meteu 2-0 neles. Vamos ver. Aliás, e a propósito, ontem o Atenção Vascaínos trouxe a informação
E aqui a gente traz o crédito tranquilamente, não tem nenhum problema não, tá? A gente trabalha assim aqui, talvez outros canais trabalhem diferente, mas aqui não. Quando não é a nossa informação de quem é, eu trago aqui o crédito sem problema nenhum. É minha linha editorial. Que o Vasco está fazendo a troca do gramado, já vou falar sobre isso. E com essa troca, o gramado vai ficar ótimo e tal, não sei o quê. Estuda levar o jogo, caso chegue à final da Copa do Brasil, para São Januário. Tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar inclusive aqui no final, em que eu já falei sobre isso tem muito tempo. E usei até o argumento que São Januário, se tivesse mais uma final e um título, seria o último deste atual estádio. Então tem um valor sentimental nessa escolha. Porém tem um valor financeiro, você abrir mão de jogar no Maracanã, onde você conseguiria colocar pelo menos 3 vezes o público de São Januário. 1. 2. Você vai dizer ao consórcio Maracanã, olha, esse jogo é muito importante, eu vou jogar em São Januário. Só que você pede para jogar e briga para jogar mais vezes no Maracanã em jogos que o Vasco considera importantes também. Então essa briga talvez não seja válida a comprar. Mas há, dentro do Vasco, uma corrente que defenda exatamente o jogo em São Januário. Vamos ver se vai acontecer. A Greenleaf, que é a empresa gestora do gramado, né, que cuida do gramado de São Januário, recomendou a troca do gramado. Eu consultei uma pessoa da diretoria do Vasco, conversei com ela ontem rapidamente via WhatsApp e perguntei, olha só, nessa troca, isso significa que o Vasco vai demorar a começar a reforma de São Januário, porque já está pensando na troca do gramado, que só seria pensado para a reforma, né, com o novo gramado. E a pessoa falou assim, não, potencial construtivo segue a negociação, deve ser concluído nos próximos meses aí, semanas, enfim, não deve levar tanto tempo assim, mas é uma reforma necessária para dar mais qualidade ao gramado que vem sendo muito criticado. Porém, a bola está rolando normalmente, o aspecto é muito feio por conta da praga. E aí eu contra-argumentei, bom, mas a troca nada impede, porque depois essa grama pode ser utilizada no CT do Vasco. Exatamente isso. Porque as gramas vêm em rolo. Imagina assim, um rolo de fita que você vai desenrolando, depois você volta e enrola. Não é uma fita adesiva, né? É uma fita normal, né? Que você faz um laço. Você volta ela para o rolo, ela volta ao seu formato original. Voltou para o rolo, leva para o CT e coloca no CT Moacir Barbosa. Bom, para fechar, o nosso tema principal do vídeo também, que para mim não é nenhuma novidade, também trouxe um vídeo em setembro, né, há 2 meses, também vou deixar aqui, ó, ele vai aparecer no cantinho bem aqui embaixo, sobre a negociação com o Nilton Santos. Um fato novo, trazido ontem pelo jornal Globo, pela galera do Globo, foi o valor do aluguel. R$250 mil é o valor que o Vasco está fechando com o Botafogo para atuar no Nilton Santos quando o Botafogo não jogar lá, não tiver show e tal, tiver uma agenda liberada. Bom, o Nilton Santos é a possibilidade do Vasco por N motivos. Vou trazer 2 aqui rapidamente, que resumem o vídeo que vocês vão assistir depois no final aqui, que é o seguinte, a capacidade hoje do Nilton Santos é de 45 mil torcedores. O nosso estádio está previsto para pelo menos 48 mil, ou seja, o Vasco passaria a atuar num estádio durante o período de 3 anos, que é o período estimado da obra, pode levar um pouquinho mais, pode levar um pouquinho menos, mas 3 anos, num estádio com a capacidade semelhante à que vai ser a do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco vai poder fazer uma série de ativações, já pensando na ampliação do sócio-torcedor, com um estádio de capacidade maior, para que o torcedor saiba, olha, quando acabar aqui o Nilton Santos, a gente está indo para casa de volta e com a mesma capacidade, ou seja, você vai ter os mesmos benefícios. Então já estimular 3 anos antes do novo estádio, a participação mais efetiva do torcedor. Ponto 1. Ponto 2. Não viajar. Não ser um clube itinerante. Óbvio que acontecerão viagens, mas minimizar isso. E o Nilton Santos é do lado de casa. São 2 argumentos, né? Você vai lembrar também que no início desse ano, o Botafogo tentou comprar o Ryan e ofereceu, inclusive, dar o aluguel, né, da temporada. Se o Vasco jogar lá pelo menos 20 partidas, vamos dizer, dentro do Nilton Santos, seriam 5 milhões que o Vasco economizaria, né? 5 milhões vezes 3, 15 milhões. Mais a dívida que o Vasco tem com a empresa do Tairo Arruda, que é de 15 também, 30, o perdão dessa dívida. Essa era a proposta à época
do John Textor e mais uma compensação financeira. O Vasco não aceitou, achou a proposta baixa e ainda quis incluir um item que o Botafogo não quis. O Ryan não pudesse atuar no Botafogo, que ele estava indo para o Lyon e tal, mas teria um prazo, uma carência, uma janela, que ele não poderia voltar e atuar no Botafogo. Enfim, a negociação não aconteceu e ela está agora numa reta final, ajustes finais para o Vasco jogar no Newton Santos sob novas condições. Fechado? Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do nosso Café Vascaíno hoje, que veio repleto de opiniões e informações para você. Uma ótima terça. Riso de orgulho e desespero. Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Carlos Cuesta e o Robert Renan. Ainda não há uma definição se vai existir alguma logística especial para contar com o Cuesta, com o Gomes e com o Puma na partida contra o Grêmio, que é o próximo jogo do Vasco. Assim como na última data FIFA, o clube vai avaliar a questão de minutagem de cada atleta e o tempo de deslocamento para entender o que será viável. E aí, Pedrosa, tá feliz, tá triste? Tá o quê? Cara, eu não fico bolado com a questão de convocação, sabe? É muito ruim você perder os atletas, mas eu sempre entendo que o cara tá lá realizando o sonho dele e tá sendo coroado com o bom futebol que ele tem jogado. O Paulo Henrique já estaria fora dessa partida, então ele tomou o vermelho, ele vai cumprir essa suspensão. E a questão do Cuesta, do Andrés Gomes e do Pumita, o Pumita me preocupa mais, porque você já não vai ter o Paulo Henrique e não vai ter o lateral reserva, que é o Pumita. E aí, provavelmente, ele pode improvisar novamente o Tietê. Ele é titular? O quem? O Puma? Não, ele não é titular. Mas é viagem, Mas ele né? joga, assim, ele tem minutos, né? Uhum. Digamos assim. Então, ao mesmo tempo, na última vez que o Pumita foi para a seleção do Uruguai, ele voltou rapidamente, ele ficou à disposição. Então, eu ainda acho que o Vasco vai criar alguma logística para ter o Pumita contra o Grêmio. E é isso, o Carlos Cuesta e o Carlos Andrés Gomes podem, sim, ficar fora também. Mas eu repito, gente, isso não me preocupa. É pra esse jogo aqui, ó, da 34ª rodada lá na Arena do Grêmio, né, em Porto Alegre. A ausência do Cuesta também me deixa. Se você com o pé pudesse atrás. escolher um, qual seria? Pra ficar fora? Pra ficar dentro. Cuesta, com certeza. Pra jogar. Com certeza. Mais que o Robert? O Robert? Não tá o Robert? Ah, não, é o Gomes. É o Gomes. É o Com Gomes. certeza o Cuesta. Pra mim, lá na frente, você pode jogar com o Ryan, Coutinho, Nuno e Verratti. E aí você vai ter a tua dupla. Exato. Na zaga, a discrepância do titular pro reserva é muito grande. Por mais que o Cuesta tenha falhado aí na última partida contra o Juventude. E bem ou mal, você vai improvisar um Tietê ali. Na zaga, você destrambelha. Na zaga não tem como. Não tem como. É só ver, depois que esses jogadores chegaram, o Vasco cresceu de produção, a gente começou a falar de um Vasco possivelmente. Sim. Ir para uma pré-Libertadores. Depois que eles saíram do time, o Vasco caiu de produção novamente. Olha aí, esses são os próximos jogos do Vasco. Grêmio, que é esse que a gente está falando. Depois vai pegar o Bahia também, fora de casa, na área, na Fonte Nova. E depois vai receber o Internacional em São Januário. Quais são os outros dois aqui para acabar o campeonato? Pega Aí quem tu me na pegou, última? Vou pegar aqui. Que são 38 rodadas, tá, gente? Então, depois desse jogo aqui do Inter, tem mais 2 jogos, o campeonato está encerrando o Vene Casagrande. Essa projeção de ponto aí, você acha quanto? O Vasco? O Vasco pega Mirassol. Pra mim, o Vasco ganha do... Gente, é porque eu acho o Grêmio, assim, um time muito fácil de ser batido, independentemente seja em casa ou não. Eu acho que o Vasco tem condições de ganhar do Grêmio. Jogar lá contra o Bahia é difícil. Eu botaria, sei lá, empate e derrota. Ganhar, o Vascão tem que ganhar do Bahia. Lá do Bahia é Você vai difícil, cometer cara. o crime? Olha só. Sério. Me ajuda a te O ajudar, Bahia é um Pedro. dos melhores mandantes do campeonato, é difícil. cara. O Mas Bahia eu fora quero de que eles casa, percam. Bahia fora de casa é gatinho. Em casa é leão, entendeu? E os outros jogos são Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol em São Januário, Atlético Mineiro fora. Então joga o último jogo fora. E ó, com uma reforma de São Januário pro ano que vem, o Vasco encaminhou um acordo para jogar lá na minha casa, no estádio Newton Santos. Isso já estava sendo falado, né, gente? Já. O trato entre os clubes será será válido, pelos próximos 3 anos. Pedrosa, tem mais informações, Pedrosa? Tem, a gente pode falar não só disso, mas também da troca de gramado que vai acontecer em São Januário. Primeiramente, essa situação com o Newton Santos já era muito bem encaminhada, desde que começou o papo de reforma. O Vasco encara o Newton Santos como um estádio muito positivo também, porque você tem 45 mil lugares, digamos assim. Sim, é isso mesmo. Então, você vai poder atender o seu sócio torcedor do Rio de Janeiro por completo.
Porque muitas vezes em São Januário, o cara que paga o sócio, quando o rating abre lá, 5 estrelas, 4 estrelas, acaba o ingresso e mesmo o cara que tem 2 estrelas, 3 estrelas, às vezes fica sem ingresso. No Newton Santos não, você vai poder ter jogos a todo momento lotados lá dentro do estádio e eu acho que o vascaíno tem que abraçar essa ideia. O Newton Santos também é um local que você não vai ter um gramado ruim, o Vasco vai se adaptar à questão da grama sintética. Eu acho que é uma boa escolha desse setor, principalmente para não ficar migrando toda hora, joga aqui, joga ali, joga ali. Eu acho que o Newton Santos pode ajudar o Vasco nesse sentido. E a questão da troca de gramado, a gente sabe que a gente explicou lá aquela questão das manchas, que não atrapalhava o esportivo, mas estava atrapalhando esteticamente. Os jogos em São Januário realmente traziam uma estética muito feia para o que é o campeonato. Eu acho que essa troca de gramado vai ser muito interessante. Mas logo agora? Então, eles vão trocar o gramado agora, tá? Até o jogo contra o Internacional, que é quando o Vasco joga lá na sexta-feira, para justamente tirar essas manchas. Aí a pessoa pergunta assim, Pedrosa, mas então não vai ter reforma? Vai, porque a grama pode ser reutilizada em qualquer outro local. Para quem não sabe, a grama ela não é plantada e fica ali fixa. Elas são camadas, placa, né? Elas são placas. E aí o Vasco pode, quando começar a reforma, pegar essa mesma grama que vai ser replantada, que vai ser trocada, digamos assim, e utilizar no campo do CT, utilizar no campo da base. Então a troca de grama não vai ser um dinheiro gasto à toa e nem impede a reforma do Vasco. Muito pelo contrário, essa grama vai ser preservada e utilizada pelo Vasco. E quando que começa a reforma? Quando que ele fecha? Final do ano? A tendência, finalizando a questão da venda do potencial construtivo, dezembro, janeiro. É isso que o Vasco trabalha então nesse já momento. A próxima temporada todinha o Vasco já está em São Januário. Já está no Newton Santos. Vou pensar. Aí você vai trabalhar. Literalmente vai ser sua casa de Minha festa casa, agora. minha caraca. Vou pensar. Você me quer ou não me quer? Eu acho que você faz um trabalho sensacional. Eu tenho certeza que você tem várias músicas preparadas pro gigante. Só que tu vai trabalhar muito. Tratei muito bem lá quando você foi. Vai dobrar final de semana? Haja voz, hein? É. Te tratei muito bem lá, hein? É só ganha lá quando jogou. Vasco no Nova Iguaçu, Vasco no Fluminense, Vasco não sei o quê. É verdade. É mesmo. O tapetinho deu sorte pro Lucas Eu gosto Pedrosa. do tapetinho. Olha aí, ó. Durante a data FIFA, o Botafogo ganhou. Pedrinho quer reforços de peso para 2026 e planeja um Vasco gigante. O presidente Pedrinho está decidido a transformar o Vasco da Gama em um time protagonista na temporada 2026. Depois de um ano turbulento e de muitas cobranças da torcida, o dirigente cruzmaltino já trabalha nos bastidores para anunciar reforços de peso e dar um salto de qualidade ao elenco. Fontes próximas à diretoria revelam que Pedrinho tem mantido reuniões frequentes com o departamento de futebol. O objetivo é claro, montar um elenco competitivo, com jogadores de nome e experiência, capazes de recolocar o gigante da colina entre os principais clubes do país. Entre os perfis procurados, estão um zagueiro de liderança, um meia de criação de alto nível e um atacante decisivo, com faro de gol e capacidade de decidir jogos grandes. Pedrinho quer que as novas contratações sejam anunciadas ainda no início de 2026, para que o técnico tenha tempo de preparar a equipe antes da estreia no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Nos bastidores, surgem informações de que o Vasco já observa nomes importantes do futebol brasileiro e sul-americano. Jogadores como Rodrigo Garro, Corinthians, Anderson Talisca, Fenerbahçe e Vitão, Internacional, são alguns dos atletas que agradam a diretoria. Além disso, há estudos sobre possíveis retornos de atletas com identificação com o clube, o que empolga os torcedores. Pedrinho tem se mostrado exigente nas tratativas. O Vasco precisa de protagonistas. Vamos trazer jogadores que entendam o peso dessa camisa e que cheguem para ser referência dentro e fora de campo, declarou o presidente em conversa recente com pessoas próximas. Com a promessa de reforços de impacto e um projeto mais estruturado, a torcida começa a recuperar o entusiasmo. As redes sociais já estão cheias de mensagens pedindo nomes de peso e sonhando com um Vasco forte, competitivo e brigando por títulos em 2026.